A gente vai falar agora sobre tendências, criatividade e investimento em locação de imóveis. E para compor esse painel aqui de discussão e abrilhantar também o nosso evento, né? Nós vamos chamar aqui ao palco o sócio proprietário da Celular Imóveis, especialista em direito imobiliário e lei do inquilino. Por favor, Fernando Júnior, venha para cá. Boa tarde, Fernando. Vamos chamar aqui também para estar com a gente, ela que é advogada com mais de 20 anos de atuação e especialista em direito civil e processual civil, especialista em direito negocial e imobiliário, criadora do movimento Locações de Excelência e também fundadora da comunidade Cali. Cresça, apareça com locações imobiliárias. Raquel Queiroz Braga, bem-vinda. Bem-vinda, Raquel. E também vamos chamar mais uma pessoa para compor, então, esse nosso painel, que ele é publicitário com MBA em Gestão Empresarial Estratégica, fundador do Café Imobiliário, empresa referência em geração de conteúdo e consultoria para o setor imobiliário no Brasil, com projetos também nos Estados Unidos e Europa. Também é Head de Desenvolvimento Imobiliário, baseado em dados na iImóvel, Inteligência Imobiliária. Startup entre as 5 maiores bases de dados imobiliários da América Latina. Guilherme Carnicelli, seja bem-vindo. Boa tarde aos nossos painelistas e agora a gente segue com a palestra Tendências, Criatividade e Investimentos em Locações de Imóveis. Legal, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecer o pessoal da Velo, da Fast Build, por esse espaço para a gente poder aqui discutir um tema muito bacana. Eu estou aqui muito mais para mediar, eu acho que os grandes especialistas do negócio de locação estão aqui do meu lado, a gente vai bater um papo bacana, tentar fazer de uma maneira bem fluida para a gente poder não ficar chato, né? Principalmente para quem está na internet, assim, quando a coisa fica muito sisuda, fica chato, então vamos tentar fazer de uma maneira que fique bem bacana aqui, que a gente possa trocar uma ideia. E eu acho que a gente está vivendo um momento do jeito e na dinâmica do mercado imobiliário, onde a locação nunca foi tão importante, né? Assim, e vem ganhando uma relevância, até porque uma das grandes discussões que a gente tem hoje é muito sobre o negócio de receita recorrente. E locação sempre esteve dentro do negócio de receita recorrente na vida das pessoas. E eu vou começar aqui pincelando ali e trazendo um pouco da história. A gente está fazendo 30 anos da lei de inquilinato, né? A gente tem uma lei que tem se mostrado muito sinérgica com tudo isso que está acontecendo. Obviamente que vão existir desafios, talvez a gente fale sobre isso também. Mas eu queria, então, para a gente começar se pincelando por aí. Os 30 anos da lei do inquilinato. Começar com o Fernando lá, vai. Eu já senti nessa troca de olhares ali. Vou começar com o Fernando, então, ali, para a gente falar sobre isso. Ok. Amigos e amigas do mercado imobiliário, tenho que fazer uma confissão. Estou muito, muito entusiasmado por esse evento, Fast Build Experience. Estou acompanhando desde ontem e hoje todo o evento. E é impressionante, né? Minha trajetória no mercado imobiliário está completando 4 décadas. Eu fui trabalhar numa empresa familiar em 1983. Sou um estudioso do mercado imobiliário, um entusiasta das locações de imóveis e um apaixonado pela sexy lei do inquilinato. Então, é impressionante a gente perceber esse dinamismo do universo da construção e do mercado imobiliário. Acompanhe comigo esse raciocínio. Tudo na vida acontece num imóvel. Eu, você, cada um dos presentes nesse auditório, cada um dos participantes pela internet foi concebido num dia
talvez numa noite, num ato de amor entre o nosso pai e a nossa mãe. A gente passou por esse processo da concepção. A partir daquele instante que a gente nos tornou algo, um ser, a gente passou a frequentar imóveis. Fez tudo nos imóveis. Na época da gravidez, fazendo exames, enfim, né, típicos da época da gravidez. Até que chegou um dia que nós fomos, nossa mãe, acompanhada com o pai, provavelmente, foi até um imóvel chamado maternidade. E a gente nasceu num imóvel. A não ser, né, aqueles que na correria, a gente vê isso na imprensa, né, acontece no trânsito, precisa do auxílio do corpo de bombeiros, etc. Mas a gente foi concebido, nasceu num imóvel. E na sequência do nascimento, todos nós frequentamos durante toda a vida imóveis. A escolinha, o colégio, a casa da titia, a casa do titio, a casa do vovô, a casa da vovó. Na sequência, as baladas, os barzinhos, os restaurantes, tudo imóvel. Até que numa balada, num restaurante, num cinema, vou fazer aqui tradicional, mas hoje em dia pode ser qualquer tipo de gênero, mas enfim, vou fazer o tradicional. Até que um dia, um rapaz, num cinema, numa balada, olha para uma moça e surge aquele sentimento da paixão. E provavelmente eles vão também procriar e tudo se renova. Tudo se renova em imóveis. Sempre imóveis. Até a loucura do trânsito, né? As vias, os passeios, enfim, os locais que a gente transita, também são imóveis. Não imóveis particulares, mas imóveis públicos. Enfim, tudo na vida acontece num imóvel. E é sobre isso que a gente está conversando nesse evento, desde ontem, complementando hoje. E é impressionante a gente entender que a indústria da construção, ela é um macro-universo, que ela desencadeia micro-universos. E foi sobre isso que a gente está conversando nesses 2 dias do evento Fast Build. Vamos puxar na memória. Gustavo Zanotto falou ontem, até falei com ele, eu vou usar o que você falou. E ele deu permissão, então vou usar. Mercado imobiliário as a service, como se fosse um serviço. É isso, a transformação que nós estamos passando é como um serviço. Lembrando do bate-papo que teve do pessoal de Porto Belo, né? O empreendimento está sendo feito em Porto Belo, né? Eles falaram sobre performance do imóvel e falaram de algo importantíssimo, porque a gente vai conversar, que é a transformação da indústria da construção civil na percepção de que não se pode focar, se é que um dia pôde, né? Se pode focar no produto, no imóvel que vai ser desenvolvido. Na verdade, o foco está nas pessoas. Nessas pessoas que vão precisar de imóveis para fazer tudo na vida. Enfim, esse macro-universo da construção civil, ele desencadeia uma diversidade de micro-universos relacionados à incorporação imobiliária, ao financiamento imobiliário, às garantias locatícias, ao ramo da decoração, do mobiliário, né? Enfim, uma cadeia de micro-universos. Como se fosse, fazendo uma comparação didática, a nossa Via Láctea. O macro-universo da Via Láctea. E que vai desaguando em micro-universos. Um dos micro-universos, o sistema solar. E pensando no sistema solar, a nossa casa é o planeta Terra.
Então, fazendo uma comparação didática desse macro-universo da construção civil e todos os segmentos desencadeados pela construção civil, nós chegamos à conclusão que a nossa casa, a Terra, o planeta Terra, a gente poderia didaticamente comparar com o segmento que nós vamos conversar agora, que é a locação de imóveis. Boa! Estava esperando a hora que você entrar na lei do inquilinato. Porque nós fomos até a Via Láctea lá, eu falei, pô, precisamos chegar no negócio da lei do inquilinato, Fernando. Então, é a nossa casa, num país chamado Brasil, com as adversidades que possui esse país, a locação de imóveis, talvez, para muitas pessoas, seja a única opção de ter acesso a uma moradia. Sem dúvida. E pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, uma moradia ou um espaço empresarial. Então, focando na lei do inquilinato. A lei do inquilinato é a única lei do Brasil, só existe essa lei, a sexy lei do inquilinato, que é o marco legal para as locações de imóveis. Ela foi feita no dia 18 de outubro de 1991. Então, por coincidência, esse evento também está de parabéns, porque está homenageando os 30 anos da Lei do Inquilinato. O que é perceptível é que a Lei do Inquilinato, nesses 30 anos, foi o sustentáculo, ou também, fazendo uma comparação didática, foi o alicerce que suportou todas as adversidades que o Brasil passou durante 30 anos, gerando negócios imobiliários no segmento de locação de imóveis. E é a lei do inquilinato que vai continuar sendo esse alicerce, esse sustentáculo para as transformações que nós estamos percebendo hoje. Boa. E aí, já deixando uma bola para a gente trocar um bate-papo, por exemplo, o que nós vimos hoje nesse evento, o blockchain, a tokenização dos imóveis e a possibilidade até de rentabilizar a locação de um imóvel para uma Legal. quantidade indefinida de pessoas. Então, esse ponto que você está tocando, acho que é um ponto muito bacana e eu acho que a gente vai poder discutir isso aqui de uma maneira bem legal. A partir do momento que a gente fala que a lei do inquilinato está aí, 30 anos, consolidada, a gente não tem dúvida do quanto ela agregou no processo das relações e na dinâmica, as garantias e seguranças que ela gerou nesse processo todo, mas a gente está enfrentando novas dinâmicas, né, Raquel? O mundo está mudando de uma maneira exponencial, as coisas estão mudando uma velocidade cada vez mais aceleradas, né? Existe até a teoria das mudanças aceleradas, do Raymond Kurzweil, que é sensacional, e o cara está acertando as previsões até aqui, então, se ele acertar daqui para frente, a coisa vai ficar muito louca. Como é que a gente junta 30 anos de evolução em um momento de dinâmica que muda tudo e que daqui 3, 4 pode ser totalmente diferente? Qual é o grande desafio que existe nessa história toda? Primeiro, eu queria pontuar que a lei do inquilinato se mostrou assim, resistente aos desafios da evolução, né? Porque em 30 anos muita coisa mudou. E a pandemia trouxe uma aceleração para a gente, seguramente aí de uns 10 anos de inovação, de tudo. Quem pensava no início de 2020 que a gente ia estar trabalhando com um e-notariado hoje, que seria possível uma revolução tão grande, uma coisa tão disruptiva como tokenização, blockchain, isso no início de 2020. Então, acho que isso traz um panorama muito grande. E a gente precisa louvar muito a lei do inquilinato, porque em 30 anos ela foi muito pouco mexida, e como o mercado de locações é extremamente maduro. A gente, desde a pandemia, passou por várias intempéries, vários desafios, e o mercado absorveu isso com muita madureza e conseguiu passar com negociação. Eu costumo dizer que o mercado das locações entende como ninguém e pratica como ninguém o princípio da conservação dos contratos. Todo mundo se envolveu, juntou forças para que os imóveis não fossem desocupados, mesmo com paralisação, com tudo. Tem aqui uma plateia grande
de pessoas que trabalham com dia a dia de locações, a Velo aqui, e como que foi possível contornar até com adiamento, com diferimento de pagamento de aluguéis. Isso foi uma coisa sensacional. Depois, em seguida, veio o boom do GPM e todo mundo conseguiu adiantar e a gente passou sem grandes percalços. Agora, muita gente migrou do IGPM para o IPCA e agora a gente tem uma tendência de estabilização do IGPM e de boom do IPCA. E o mercado está tirando de letra. Mas desafio pouco é bobagem, né? E agora a gente está aí com essa coisa absolutamente inusitada, que é você trabalhar, chame da ótica que você quiser, ou se você pensar que você está retalhando um imóvel em cotas, ou se você pensar que ele não se constitui de cotas, mas sim de ativos, se você pensar em RGI ou em CVM, do mesmo jeito, é absolutamente disruptivo. E o mercado agora vai ter que se adaptar de novo de uma maneira que eu acho que não viu nos últimos 20, 30 anos, porque o corretor agora vai ter que trabalhar com figuras mistas, tipo, combinando compra e venda e locação. É um desafio, até para a gente que é tão especializado, é um desafio enorme. A gente está vendo isso, né? A gente hoje tem percebido, e aliás, a tua fala tem uma coisa muito importante, Raquel, que foi o que aconteceu com esse período de pandemia, e não foi só no mercado imobiliário, mas em diversos setores, a gente teve uma aceleração dos processos de digitalização, né? E por pura necessidade, às vezes, né? Foi só necessidade. Eu vejo dentro da Imóvel, por exemplo, a gente cresceu, a gente triplicou a equipe muito por conta dos processos de avaliação imobiliária com parecer digital, já que você não podia liberar o financiamento, a pessoa não ia visitar mais o imóvel presencialmente, tal. Então isso também deu um gatilho muito grande e depois você não retrocede mais. A verdade é que a digitalização é igual o carro com ar-condicionado. Depois que você comprou o primeiro, né? Eu falo isso também para quem viaja de primeira classe. Viajou de primeira classe a primeira vez, todas as suas viagens ficarão mais caras a partir dali. Então, esse é um processo que a gente observou. A pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, e até uma provocação é, ok, 30 anos de uma lei de inquilinato, ótimo, bacana, sólida, se mostrou resiliente nesse processo todo agora, mas ela também não lidava com dinâmicas tão novas. As dinâmicas mudaram demais, né? Nesses 30 anos, os personagens eram praticamente os mesmos, né? Era ali o locatário, o locador, a imobiliária, né? Enfim, agora mudou. A gente está falando de imóvel por assinatura, a gente está falando de contratos de locação de short stay, né? A gente viu muitas coisas acontecendo. Muita gente investindo, migrando o seu dinheiro de investimentos financeiros para imobiliário, olhando para o negócio do short stay, aí, das locações de curto prazo. Essa nossa legislação, ela está preparada para isso? Ela consegue se segurar? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto e o profissional? Como é que ele faz para entender o que está acontecendo, se adaptar e conseguir acompanhar? Porque o desafio, acho que é para ambos, né? O desafio vai ser tanto para a legislação, mas a dinâmica do mercado para o profissional, para os players como um todo, muda muito também. E aí, como é que fica tudo isso? É isso que demonstra que a lei do inquilinato é sexy. Além de ser inteligentíssima, rigorosa, fantástica para o mercado imobiliário. Na sua palavra, resiliente. Na minha palavra, sexy, né? O jeito da lei do inquilinato. Porque a lei do inquilinato permite esse tipo de transformação, de ajustes no mercado imobiliário, sendo que quando foi necessário, desde 1991, nesse panorama de 30 anos, o Brasil enxergou a sociedade brasileira, foi a Brasília e fez as transformações necessárias na lei do inquilinato. Nós já tivemos 5 alterações na lei do inquilinato, uma bastante considerável em 2009 para 2010, né, um aperfeiçoamento excepcional na lei do inquilinato. Que é muito pouco para 30 anos, né, Fernando? Tá vendo como é que ela é sexy? Ela consegue, durante 30 anos, ter apenas 5 alterações. A minha pergunta
para os próximos 5, ela consegue ter apenas 5? Acredito que talvez vão surgir, já existem alguns projetos de lei em Brasília, a gente acompanha, né, os estudiosos do mercado imobiliário, mas essa é a transformação, é sobre isso que a gente está conversando. A sociedade brasileira passando por fenômenos sociais, demográficos, financeiros, que impactam no mercado imobiliário e no segmento das locações de imóveis, certamente isso reflete em Brasília e gera uma transformação. Não vislumbro a necessidade de uma transformação radical, mas algumas transformações. Lembrando que o locador é aquele que quer ter renda, é o foco de todo locador, é a rentabilidade mensal, e o locatário, ele quer a casa bacana para morar, né? Seja o locatário pessoa física ou pessoa jurídica, né? Morar ou empreender no imóvel alugado. Então, é possível. O que o profissional do mercado imobiliário, o gestor imobiliário, o atendente de imobiliária, o corretor de imóveis, o dono de imobiliária, precisa de entender é essa transformação, estudar a lei do inquilinato como base legal, marco legal, para se adaptar a essas transformações da lei do inquilinato, se for o caso, ir até os seus órgãos representativos, normalmente SECOVs, que vão levar anseios a Brasília, mas, enfim, é possível passar por essas transformações usando a base legal da lei do inquilinato ou, talvez, alguns ajustes que sejam necessários. Mas, enfim, a dica para o gestor imobiliário é: fique com seu radar muito atento, estude, requalifique-se constantemente, participe de eventos da qualidade do Fast Built Experience, né? E que você vai conseguir ter um arsenal para superar o desafio de enxergar essas transformações e oferecer soluções para os seus clientes locadores e locatários. Legal. Raquel, você ia falar alguma coisa? Vamos lá. Eu penso que tem duas vertentes. Assim. Existe o mercado tradicional, que vai continuar com a lei do inquilinato, vai continuar com o que existe de projeto de lei tramitando. A gente tem hoje uma coisa revolucionária tramitando no Congresso Nacional, que é o projeto de lei 3999 de 2020, que versa sobre o despejo extrajudicial. E quem está trabalhando bem com locações já está nessa toada de desjudicialização. O PL 3999 trata do despejo extrajudicial, que é uma coisa incrível, uma coisa que é interessante no mercado de locações é o seguinte: tudo que você tem de alteração legislativa é um socorro que a Casa Legislativa dá ao reclamo do mercado. É uma coisa muito injusta que o locador que está amargando o prejuízo tenha que ele acionar o judiciário para poder desalojar o locatário. E, por exemplo, se ele se precaveu e ele tem segurança, ele tem uma garantia, ele não consegue despejo extrajudicial. O PL 3999, ele inverte essa dinâmica e fala assim: regra geral, você pode despejar através de um procedimento de ata notarial, via cartório. E quem quiser judicializar, que seja o locatário para impedir o despejo extrajudicial. Então, ele inverte esse ônus numa dinâmica muito interessante, que socorre esse aspecto da necessidade de desjudicialização. O judiciário está abarrotado, ninguém aguenta mais. E quem está antenado, a gente tem aí... eu vou falar, porque isso aqui foi até palestra, né? O Quinto Andar tem uma filosofia muito de desjudicialização, muito do sucesso deles é em cima de eleição de foro arbitral, você foge do judiciário. Quem está antenado para isso está esperto. Então, assim, em relação ao mercado tradicional de locações, a gente não vai ter tanta alteração, mas em relação a essa demanda alternativa que está surgindo, a gente não tem base legislativa. Então, vai precisar acontecer um movimento tipo LGPD,
que traga figuras novas. Hoje a gente está carente de legislação, de regulamentação, não temos nada, inclusive essas figuras são um desafio, né, Fernando? A gente estava conversando ontem sobre natureza jurídica da tokenização, a gente não consegue definir. O André estava falando aqui na palestra antes do almoço, e nem eles definem bem se isso é um direito pessoal ou real, se ele vai para a Bolsa de Valores ou para o RGI. Então, assim, está tudo muito incipiente, mas que o corretor que quer se destacar precisa correr atrás disso, sem dúvida. E, para arrematar essa fala, eu queria dizer que nunca se pensou tanto no mercado de locações com tanta especialização. Hoje, a tendência é que se crie nichos cada vez mais especializados em locações. Não vai dar para se via dois senhores ou três. A gente pode dizer que a locação está se tornando cada vez mais um veículo financeiro do que uma relação entre partes de moradia, por exemplo? Com certeza. Inclusive, eu vou... Será que daqui a um tempo a gente vai ter o Banco Central versando sobre as relações de locação? Muito possivelmente. Eu vou pedir licença aqui ao Gustavo Zanotto, que ele fala sobre locações ser um diamante bruto aí, e é isso aí. Quem está esperto que já sacou o filão que a locações está se especializando. Agora, com pragmatismo, não vai rolar. Vai ter que ter uma base técnica bem forte. A locação de imóveis sempre foi considerada como uma previdência, uma espécie de previdência. O seu João, que aluga um imóvel para a Dona Maria, ele aluga aquele imóvel pensando numa previdência, uma poupança, uma previdência para aposentadoria, tanto no aspecto patrimonial, de continuar tendo o imóvel e rentabilizar esse imóvel em aluguéis, mas o próprio aluguel também pode servir como uma poupança para ele ter uma previdência. O que está acontecendo é que todo o mercado imobiliário, toda a indústria da construção também está percebendo que é possível ter essa previdência, né? Então, desde a elaboração de um projeto, e toda vez que eu vou confessar para vocês, vejo um empreendimento imobiliário, eu percebo como que a indústria da construção é uma indústria mágica. Ela consegue transformar um terreno que não está cumprindo a sua função social, um terreno vago, num espetáculo arquitetônico, hoje em dia dotado de tecnologias avançadas, tanto no aspecto de portaria, elevadores, acabamentos, revestimentos e etc. Não é isso? Para desencadear uma série de negócios imobiliários. Um edifício que tenha 100 unidades, e hoje em dia é muito comum ter unidades residenciais e não residenciais, né? Um empreendimento misto, quantos negócios ele vai gerar? Tanto para habitação, como locação, como moradia própria, investimentos de empresas na locação ou na aquisição de imóveis não residenciais ou de próprios imóveis residenciais, enfim, desencadeiam um ciclo virtuoso de atividades que todo mundo está percebendo. E já pensando em próximos passos, na verdade já estão acontecendo, as próprias construtoras já perceberam que, às vezes, ao invés de edificar um empreendimento e distribuir essas unidades via incorporação, né, transferindo essas unidades para terceiros, a construtora pode manter essas unidades e rentabilizar via locação de imóveis, utilizando a sexy lei do inquilinato e alguns ajustes que estão programados em Brasília. A gente já vê isso no Brasil com alguns fundos como o da Lugo, da MRV, que foi criado já pensado, a própria House foi pensada assim. E tem uma outra coisa que é interessante que eu acho que vale colocar no radar, porque eu até brinquei outro dia que a gente tem bola de cristal. O brasileiro, existem N desvantagens de estar no Brasil, nós conhecemos as desvantagens todas de estar aqui, mas existe uma vantagem de estar no Brasil, é que a gente tem uma bola de cristal que se chama Estados Unidos.
né? A gente adapta muito da dinâmica e do modelo que acontece nos Estados Unidos para cá. Não à toa, no Café Imobiliário, a gente faz imersões frequentes ao mercado americano e a gente sempre volta de lá com muito insight e muita coisa na cabeça. E uma das coisas que a gente percebe hoje, por isso que eu fiz essa brincadeira do alocação como veículo financeiro, é que a gente vê os bancos hoje nos Estados Unidos comprando os imóveis para alocação e não mais pensando só em financiar o imóvel. Então, é a história da receita recorrente do fluxo de caixa que isso pode gerar no momento de crise, onde você tem lá uma série de distratos de financiamento, né? Essa pessoa que te distrata um financiamento, ela muito provavelmente vai precisar morar em algum lugar, é aquilo que você estava falando no início ali, né? As coisas acontecem no imóvel. Então, ela deixa de pagar um financiamento, passa a pagar a alocação, e aquilo para o banco passa a ter um papel importante no fluxo de caixa, na liquidez do negócio. E aí a gente está olhando para a alocação como veículo financeiro puro e duro. O banco não está se importando muito com as relações de moradia. Aquilo é fluxo de caixa, é financeiro. Então, eu acho que cada vez mais a gente caminha nesse sentido da alocação, e a minha grande preocupação, como alguém que trabalha muito próximo do corretor e que já treinou muito corretor, é assim, até que ponto os profissionais de mercado estão entendendo isso e estão se especializando. A Raquel falou uma coisa aqui, quando a gente voltava do almoço agora, que é muito real. Quantos estão habilitados a entender a maneira como um investidor olha para o imóvel na locação? Ele não compra imóvel, ele compra dinheiro, ele compra rentabilidade, ele compra percentual, ele compra o cap daquela operação financeira. Quantos estão preparados para isso? E aí, o sensacional dessa história toda é a oportunidade que abre, né? Quanta gente pode entrar no mercado ou criar o seu nicho, ou criar ali o seu pedaço, o seu espaço de resistência, né? de sobrevivência, cada vez mais próximos de nichos. Então, acho que estudar é fundamental, e eu já faz um tempo que eu falo isso, que é o corretor de imóveis, cada vez mais, ele tem que estudar as dinâmicas econômicas, entender o que é o mercado financeiro, porque talvez a gente tenha, né, Raquel, no futuro, o Banco Central determinando algumas regras para os processos de locação, o que seria muito louco, mas não é impossível, né? É verdade. Inclusive, a própria construção civil precisa estar esperta, né, e atenta a esse movimento de mercado, porque a gente, regra geral, não é unânime, né, mas regra geral, a gente está com falta de imóvel no mercado. E com essa necessidade, com essa perspectiva do aluguel como um ativo de extrema liquidez, você tem que olhar para o filão do investidor, né? E o próprio momento do mercado brasileiro hoje mesmo, hoje dia 5, é um momento de expectativa de juros, de elevação enorme de juros para o ano que vem. É uma expectativa de oscilação do câmbio e existe uma tendência de migração de investimento da Bolsa para investimentos mais conservadores, como o do mercado imobiliário, não é? Então, quem está atento a isso, está atento ao movimento de mercado e está esperto para falar a língua do investidor, né? E isso é importante na captação, em tudo. Ou seja, sem sensibilidade de mercado e sem preparo para atender essa demanda, vai se perder muito dinheiro. Legal. A gente está chegando já perto aqui do nosso processo. Eu queria, então, para a gente... Acho que a gente tocou vários pontos aqui. E, bom, teria assunto aqui para uma tarde inteira, se a gente fosse aprofundar em cada um desses assuntos. Mas começar ali pelo Fernando. Fernando, dicas práticas. Como é que você... Eu acho muito legal assim. Como é que você faz hoje para se adaptar a esse processo todo? O que você tem feito? O que você tem lido? Onde você vai buscar informação? O que você fala para as suas equipes nesse momento, para que a gente consiga acompanhar e transmitir para as pessoas aqui uma maneira prática delas conseguirem também entender um caminho para o fio da meada, né, que virá aí. Ok. Importantíssimo a gente falar sobre isso. A nossa empresa, Celular Imóveis, foi fundada em 1983, num ambiente analógico, e nós estamos passando, como todas as empresas, por uma transformação digital.
Nesses 43 anos de existência da nossa empresa em BH, nas Minas Gerais, pensando em tudo, né, são muitas transformações, muitos detalhes a serem considerados, mas pensando no hoje, a dica que eu daria é enxergar que não é só o imóvel que é um ativo, que é um investimento. O aluguel desse imóvel e outras possibilidades a serem feitas com esse imóvel, mas nós estamos falando de locação de imóveis, então o aluguel desse imóvel é um ativo. Na hora que gira essa chave, né, vira essa chave, que o gestor imobiliário, o empreendedor imobiliário percebe que o aluguel é um ativo imobiliário, que, por exemplo, um banco pode alugar um imóvel, pode gerar esse patrimônio para si e alugar esse imóvel, e esse aluguel ele pode ser cedido, ele pode securitizar, pode gerar CRI, pode gerar uma cadeia de produtos, que vai tudo para o fintech, né? A gente já conversou nesse evento, assim, todos os palestrantes estão falando muito sobre isso, sobre tudo acaba desaguando no fintech, né? No financeiro, enfim. Na hora que, já pensando assim no final dessa dica, na hora que o gestor imobiliário percebe essa mudança de que o aluguel é um ativo imobiliário, ele começa a perceber que ele precisa de ter atenção redobrada em diversos aspectos, que aí a gente precisaria talvez de dias para a gente definir diversas dicas. Então, eu acho que é isso, né? O gatilho da transformação do aluguel para ser um ativo imobiliário, não é, presta atenção, não é o imóvel continua sendo um ativo, mas o aluguel desse imóvel agora pode se desdobrar em vários detentores de token desse imóvel. O recebível como ativo. Exatamente. E aí pesquisa. E uma dica que eu dou também, que foi preciosa na nossa empresa, é parcerias. Parcerias são fundamentais no mercado imobiliário. E nós tivemos nesse evento diversos segmentos representados, né? Fintechs, pessoal da arquitetura, até do mobiliário, né? Enfim, é com essas parcerias que o gestor imobiliário vai oferecer aquilo que o cliente quer, que é a casa bacana para morar, o imóvel onde tudo acontece nessa vida. Então, essa é a nossa função, né? Meu nome é professor Fernando Júnior, meu Instagram é fernandojr.adv, faço diversos cursos, treinamentos. Hoje em dia, com a virtualização de BH, eu faço treinamentos para todo o Brasil, ou então será um prazer também a gente fazer treinamentos presenciais, estamos, né, nesse retorno. Enfim, busque treinamentos, né, parcerias e entenda essa transformação do aluguel. Tem que minerar, né? Tem que minerar a informação. Minerar Raquel, a informação. Assim, a gente se conheceu praticamente para fazer esse trabalho aqui com o Fast Build. Mas eu me liguei que você é muito antenada nas coisas de tokenização, tá preocupada nesse caminho, está de olho nisso tudo e nessas oportunidades. Como é que você faz para acompanhar tudo isso? Que dica que você dá para quem quer entender isso, quer acompanhar isso? E, enfim, conta aí quais seriam os passos que você tomaria nesse processo. O passo mais importante, mais primordial, é a pessoa tomar consciência que ela precisa de uma base técnica forte, é estudar, fazer parcerias com o pessoal de TI, né? Quem está operacionalizando isso, porque essa ideia da pessoa pagar um aluguel e isso voltar com perspectiva dela adquirir, e essa figura mista é uma coisa muito desafiadora e que quem quer trabalhar com ponta precisa, no mínimo, tá conhecendo o que é, como operacionalizar, pelo menos ter ideia. Entendi. Para entrar em contato contigo, eu sei que você tem um curso. Já que o Fernando fez o jabá dele aqui, eu também vou falar, é justo. Aqui, as pessoas que quiserem entrar em contato contigo, entender melhor, enfim, teu curso, informação, como é que elas fazem?
Eu tenho um Instagram, onde eu posto conteúdos diários, né? @Raquel Queiroz com Z, Raquel Queiroz Braga, tudo junto. E, coincidentemente, essa semana está acontecendo um curso 100% online, 100% gratuito, que quem se inscrever consegue assistir 3 aulas. A terceira aula foi liberada hoje. Esse curso vai estar no ar até às 23h59 de domingo. Dá para maratonar aí, para aprender bastante. Chama Excelência na Locação, a Jornada. E, enfim, será um prazer. Muito bom. Bom, a gente está chegando já no nosso tempo aqui. Eu queria agradecer ao pessoal da Velo, da Fast Built, pelo espaço que a gente teve aqui para discutir esse assunto. Acho que foi muito bacana. E eu queria deixar aqui uma provocação que eu tenho feito muito sobre os processos de locação. A gente mora num país que existe um déficit habitacional gigantesco. E durante muito tempo a gente olhava para os processos de casas populares como a solução para resolver o déficit habitacional desse país. E eu acho que aos poucos eu percebo que as pessoas estão começando a entender, e aí são os players que eu converso pelo mercado brasileiro, que a solução do déficit habitacional brasileiro não vai vir da compra e venda de imóvel, e vai vir do processo de locação. Vai ser a locação do imóvel que vai tirar o cidadão de uma moradia de baixa qualidade para uma moradia de boa qualidade. E isso mostra a importância da locação, por isso que construtores estão observando isso, por isso que existe o aluguel social nos Estados Unidos, por isso que fundos como Alugo estão sendo desenvolvidos e criados, talvez pensando nisso. Talvez o Rubão ali já esteja de olho nessa jogada toda. Então, eu acho que o grande lance é a gente começar a olhar para a locação não mais como um patinho feio, e tem muito corretor e imobiliário que olha para a locação como um patinho feio, e começar a olhar a importância social que este veículo financeiro vai ter daqui para frente. Novas dinâmicas vão existir, não há mais um padrão, o padrão é que não há padrões, isso é muito bacana também, porque gera muita oportunidade. Então, eu acho que tem um caminho gigantesco aí para quem se especializar, entender o que é locação, entender o que pode fazer, entender que dá para atender investidor, mas dá para atender a baixa renda também com moradia de melhor qualidade. E depois que a pessoa consegue ali morar através de locação em melhor qualidade e mantém o score de crédito dela liberado para fazer outras aquisições, ela gira a economia de outras formas, enfim. Daria uma outra palestra aqui só para a gente falar sobre a importância da locação nesse papel social de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a minha dica é que fiquem atentos aos processos de locação, às transformações. Foi um prazer estar com vocês dois aqui, agradecer o convite e o desafio que a Fast Built fez para eu mediar esse painel. Eu espero que a gente tenha sido aqui, tenha agregado valor e tenha trazido informação relevante para todo mundo. Muito obrigado. E a gente está sendo britânico no nosso fechamento aqui, que a gente prometeu que ia ser. Tá bom? Legal. Só um convite final. Vamos participar dessa transformação do mercado imobiliário. Venham agregar com a gente em soluções de garantias locatícias e uma diversidade de soluções para as locações de imóveis. Participem, os cursos da Raquel Queiroz Braga são sensacionais. Participe de algumas comunidades, a gente troca muita figurinha. Enfim, é um convite que eu faço questão de fazer em 30 segundos, mas venham participar dessa transformação. O corretor de imóveis que não entender, o Ricardo, que o Guilherme acabou de falar, é importantíssimo, que não entender que a locação de imóveis possui um potencial transformador, tanto para os clientes, locadores, locatários, mas para a sociedade, um ambiente social, demográfico e econômico, né, financeiro, ele não vai conseguir passar por esse período de transformação. Então, o convite que fica é: venham fazer parte dessa transformação. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.